Eu queria começar falando com vocês sobre Allan Kardec, né? Que é uma pessoa que acho que muita gente já ouviu falar, né? Ele dá praticamente o sobrenome ao espiritismo, né? A gente conhece muito o espiritismo como uma religião kardecista, mas é muito interessante porque muita gente não sabe como que ele foi parar nesse mundo, né? Pra quem não sabe, Allan Kardec não era o nome é, desse cara na encarnação em que ele fez tudo que ele fez. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nome longo, né? Ele é francês, ele nasceu em Lyon, na França, em 1804, então ali século XIX, início do século XIX. E ele era um cientista. Ele estudava tanto. Ele começou estudando pedagogia, então ele foi, inclusive, discípulo de Pestalozzi, que é um grande pedagogo, né? Um grande teórico da pedagogia. E ele era muito adepto do método científico. E em determinado momento, ele passou a também estudar magnetismo. E nesse processo de investigar magnetismo, ele foi convidado para um evento que estava sendo a sensação das noites de Paris, que eram as reuniões das mesas girantes. Não sei se alguém já ouviu falar dessas reuniões. Pode jogar no Google, é bem interessante. Então eram basicamente espetáculos assim que entravam pessoas iam para um salão, faziam um círculo ao redor de uma mesa, e de repente as mesas se levantavam e começavam a girar. Então, hoje se sabe que era porque essas pessoas eram médiums de efeito físico, ali com o ectoplasma que elas geravam da mediunidade delas. Os espíritos ali ao redor, né, conseguiam usar essa energia, esse ectoplasma, para fazerem fenômenos físicos. Mas na época não se tinha essa investigação, era simplesmente um show que acontecia ali, ninguém sabia se era ilusão, se era bruxaria. O fato é, Allan Kardec começou a frequentar esses espaços e tomar bastante interesse. E, sendo uma mente científica, né, ali, que vinha da academia, ele resolveu tentar entender todo esse processo. E desses espaços que eram espaços mais de entretenimento, ele começou a frequentar espaços que, na verdade, levavam essa questão do fenômeno um pouco mais a sério, e começou a frequentar reuniões mediúnicas, em que pessoas ali, médiums, canalizavam entidades, espíritos, né, pessoas desencarnadas, e traziam mensagens. Então, um grande mito que as pessoas têm, que as pessoas falam, é que Allan Kardec foi quem criou o espiritismo, ou escreveu as obras básicas, né, ali, o que se acredita no espiritismo. Mas não, na verdade, Allan Kardec ele é reconhecido como codificador do espiritismo. Porque ele nada mais fez do que organizar tudo aquilo que ele teve contato nesses espaços de reuniões mediúnicas. Então ele não escreveu nada da autoria dele e ele também não era nenhum médio de psicografia. Ele estava ali assistindo aquelas reuniões mediúnicas e organizando aquelas informações. Por isso que a gente chama ele de codificador da doutrina espírita, do espiritismo. O que ele fez foi compilar tudo e organizar em torno do que seria uma doutrina, que teria 3 pilares importantes: filosofia, ciência e moral ou religião, que a gente também chama. Então, e por que ele trocou de nome? Porque ele já era um cientista muito renomado, ele já tinha muitas obras sobre o nome dele ali, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E em uma dessas reuniões mediúnicas, foi revelado que em uma outra encarnação ele foi um beduíno que se chamava Allan Kardec. Então ele resolveu adotar esse pseudônimo para que não houvesse confusão ali sobre as obras nas quais ele estava trabalhando. Então isso é um pouco sobre o Allan Kardec para vocês saberem de onde que esse homem veio. E essa aqui é uma imagem dele, bem conhecida, na capa de todos os livros. E o que o Allan Kardec deixou de legado, então, né? E por que a gente fala que ele é o codificador do espiritismo? Obviamente que existem milhares de livros sobre a doutrina espírita
especialmente no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é o país mais espírita, né? Do mundo hoje em dia, em número de pessoas, e em produção também literária da doutrina. Mas Allan Kardec, o que ele fez foi codificar as 5 principais obras do Espiritismo. A primeira, que foi a primeira organizada por ele, foi o Livro dos Espíritos, que é o que a gente vai estudar aqui nesse curso, que ele basicamente traz as questões mais filosóficas, mais básicas, em formas de perguntas e respostas, não só sobre doutrina espírita, mas sobre Deus, o universo, vida após a morte. Então, é o beabá do espiritismo. E do mundo, né? Da existência espiritual e terrena. Depois desse livro, veio o livro dos médiuns, que é também em forma de perguntas e respostas, mas ele é mais aprofundado e até um pouco mais complexo em questões de mediunidade e comunicação espiritual. Então, a indicação é que primeiro se estude o livro dos espíritos, depois siga para o livro dos médiuns, e inclusive é uma das nossas intenções aqui. Depois, acho que veio o livro mais famoso de todos eles, né, a obra mais famosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Basicamente, uma interpretação dos ensinamentos de Jesus, então, de passagens bíblicas ou de relatos de espíritos que viveram na época de Jesus, ele também, sobre a interpretação disso sobre a ótica espírita, né? O ponto de vista espírita, o que o Espiritismo diz sobre as parábolas, sobre o que os apóstolos falavam e tudo mais. Depois disso veio um livro também muito importante chamado Céu e Inferno, que ele não é de perguntas e respostas, ele é mais uma leitura corrida, né, assim como o Evangelho, que debate mais sobre vida após a morte, sobre relatos de espíritos em diferentes condições espirituais, o que acontece quando uma pessoa desencarna, quais são as dimensões que ela pode acessar, e por aí vai. E por fim, veio um livro que também é um pouco mais complexo, mas também é a base do aspecto científico da doutrina espírita, que ele fala da origem do universo. Então, inclusive, a gente fala que o pilar da fé raciocinada é a Gênese, porque ela explica todos os fenômenos, toda a criação do mundo, que a gente tem uma visão mais religiosa, a gente entende muito sobre a ótica religiosa, como é que a doutrina espírita explica essa criação do universo sobre uma ótica também científica e racional. E aí eu coloquei esse diagrama aqui para vocês entenderem basicamente quais são as perguntas que cada obra responde. A primeira de todas é o Livro dos Espíritos, pergunta quem sou? Quem eu sou enquanto espírito? Como eu fui pensado, como eu fui concebido e para que eu tô aqui, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você pode também começar a pensar por que eu sofro, né? Ou por que eu vivo as coisas que eu vivo nessa existência. Qual é a base doutrinária que explica por que essa existência é assim, por que os mundos são imperfeitos, por que existem reencarnações e como Jesus explicou tudo isso ao seu tempo, e isso faz sentido até hoje. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a gente como médium aqui, a gente sabe que a gente tá muito suscetível a sensações, a gente nunca sabe muito bem o que elas são, o que elas podem ser. Então, o Livro dos Médiuns é muito importante para indicar e fazer com que a gente entenda o que a gente sente, por que a gente sente o que a gente sente enquanto médiums. O céu e o inferno é super importante pra gente entender para onde a gente vai, o que é a vida após a morte e como ela pode funcionar. E por fim, a Gênese é muito importante pra gente entender também como tudo isso que a gente vive foi criado e por que Deus existe nesse contexto. Não só numa base de crença religiosa, mas também de uma crença racional. Então essas são as obras básicas, uma breve introdução, porque na verdade o que a gente vai falar de verdade nesse curso é sobre o Livro dos Espíritos. É a primeira obra básica, é uma das obras mais interessantes para você que quer começar a entender sobre o mundo dos espíritos, não só o espiritismo, mas o mundo dos espíritos, até por isso a gente está aqui. E também dá uns passos a mais, porque ele se aprofunda bastante ali do meio pro fim.
E como é que funcionou, né? O Kardec, ele começou a pesquisa dele ali dos fenômenos espirituais, que eu tava contando pra vocês, frequentando reuniões, ele ia botar uma fotinha, uma imagem ilustrativa do que eram essas reuniões, ali em 1855, e ele fazia isso, ele analisava os relatos, as mensagens, ele fez também um processo de cruzar, ele ia em diferentes reuniões, com diferentes médiums, e ele cruzava as informações que ele recebia para ter certeza de que aquilo que ele estava falando era acurado. Então foi uma metodologia bem, bem científica. E o livro dos espíritos, não sei se todo mundo aqui já abriu ele inteiro, né? A gente mandou o PDF, mas quem também tiver ele físico, vocês vão conseguir ver que ele está dividido em 4 partes principais. A primeira é das causas primárias, então falando sobre o que é Deus, o que ele faz, quais são as leis universais, então como foi o início de tudo. São questões bem filosóficas. A segunda parte é do mundo espírita ou dos espíritos. Então, para falar de verdade sobre o que é o espírito, como ele se comunica, como é o mundo espiritual, como ele funciona. A terceira parte é das leis morais. Então, é a gente sair um pouquinho ali do mundo espiritual e se passar um pouco para o que é. Quais são as leis divinas que regem a vida, né? Que regem a nossa existência na Terra e no mundo espiritual. E por fim, é a parte que a gente chama de das esperanças e consolações. Então é pra gente falar sobre vida eterna, pra gente falar sobre existências plurais e o que isso significa pra gente como um ser infinito. Então, esse é basicamente o objetivo. Alguém tá Temos querendo uma fazer a pergunta, Moira? Sim. Pode seguir para a pergunta. Quem fez a pergunta? Oi. Oi. Você tá mostrando alguma coisa? Você tá tirando a tela? Vocês não estão vendo minha tela? Porque agora eu não tô vendo nada. Eu queria perguntar. Tem mais alguém? Tá, só na internet que tá ruim agora. Tá compartilhada a tela, sim. Você tá no celular? Eu tô no celular. Talvez tenha que passar pro lado para aparecer a tela que tá sendo compartilhada. Mas ela tá compartilhada certinho, tá? A gente tá vendo aqui. Ah, tá. Talvez seja algo então de... deve ser a minha internet que ficou ruim. Ou a internet ou Ok. mexer no celular para ver se ela não tá escondida em algum lugar. A tela com o slide. Tá bom. Ok, obrigada. Ok. Vou seguindo. A gente espera que todo mundo tenha lido o que a gente mandou, a leitura prévia. É super importante fazer essas leituras prévias, gente, porque o conteúdo ele é bem denso, mas é muito educativo. E a gente vai passar por cima, a gente vai trazer aqui, de uma maneira geral, o que é que aquele conteúdo está dizendo. E uma parte muito importante do conteúdo que a gente compartilhou com vocês ali é a introdução do Trino Espírita. É antes do livro começar. E ele explica bastante sobre todos esses passos, pré-passos, né? Conceituais que foram construídos para que a gente entenda o que o livro vai dizer. E as informações mais interessantes que essa parte traz, primeiro, é a definição do que é espiritismo e o que é espiritualismo, que são duas coisas diferentes, que se comunicam claramente, mas que são diferentes. Espiritismo ali, ele é determinado, né? Ele é descrito como uma doutrina que estuda as relações entre o mundo material e os espíritos, então é uma doutrina, é um estudo. E o espiritualismo é um conceito um pouco mais amplo. Então, é qualquer crença, qualquer religião, qualquer prática que envolva a existência de algo além da matéria. Então, o espiritismo e a Umbanda são práticas espiritualistas. Não são a mesma coisa, conversam de diversas formas, mas não são a mesma coisa. Mas ambas são práticas espiritualistas. Outras práticas espiritualistas que a gente conhece, o budismo, não necessariamente religiões, mas, por exemplo, práticas como o Theta Healing, né, holísticas, que também consideram que existem diferentes dimensões. Várias práticas conseguem ser espiritualistas, não porque são religiões, propriamente dizendo, mas que trabalham com essa existência de algo além da matéria. Algo além daquilo que a gente vê, da dimensão visível, não é mesmo?
Mas, falando especificamente da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ele traz o que são os princípios básicos. Como é que se define o espiritismo? E só que esses princípios básicos são muito interessantes porque eles também conversam muito com as crenças que a gente tem dentro da Umbanda. Por isso eu achei importante trazer aqui. O primeiro deles é a existência de Deus. Então, Deus existe. Por quê? Porque não existe efeito sem causa. Não existe como a gente ter um mundo lá fora, pessoas, inteligência, se algo não criou. Então, por isso, nisso é baseado a existência de Deus. Todos esses princípios a gente vai passar por eles de uma maneira mais aprofundada no futuro, tá, gente? Um outro princípio é a imortalidade da alma. Então, a vida ela não acaba na existência terrena. O corpo morre, a alma não morre. E ela existe para antes e depois e infinitamente. Terceiro, a existência de espíritos e sua comunicação com encarnados. Então, nós somos pessoas encarnadas e existem outros seres que existem na condição de espíritos e é possível realizar a comunicação com esses seres. Pluralidade das existências. Então, a vida terrena é essa, mas existiram vidas antes e depois de espíritos dos mesmos espíritos. Então, nós, como espíritos encarnados, a gente viveu antes e a gente vai viver depois. Então, a pluralidade das existências, que a gente também conhece como reencarnação. Um outro muito interessante é a pluralidade dos mundos habitados. Então, é uma questão um pouco mais crenças intergalácticas. A gente pensa muito, nossa, o universo é tão grande, não é possível que só a Terra é habitada. E com certeza não é. Mas também é interessante a gente pensar que existem diversas formas de matéria. A matéria carnal que a gente conhece é a matéria da Terra. Mas existem outras formas de matéria mais sutis, que não são visíveis ao olho humano, por exemplo, que podem habitar em planetas que nem estão tão longe assim, que não estão necessariamente numa outra galáxia. Então, que existe essa possibilidade. Então, isso também vai ser explorado mais a fundo no futuro. Um outro princípio muito importante é o da fé raciocinada. Eu falei para vocês um pouquinho sobre ele, sobre o pilar da ciência e da racionalização do que a gente acredita, de não ser só guiado por dogmas ou por crenças que não são ligadas ao princípio de causa e efeito, não fazem parte dessa doutrina. Aqui a fé é raciocinada, e existe inclusive uma frase super célebre do Allan Kardec, em que ele dizia que, olha, se algum dia o que eu disse aqui nesse livro, né, no Evangelho, na doutrina espírita, for contradito, a ciência contradisser isso, fiquem com a ciência. Isso é um aspecto muito, muito importante da doutrina. Uma outra que eu já citei previamente, mas mais especificamente, é a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, né? Então, que é também uma lei científica, mas aqui na doutrina a gente acredita que nada que a gente faz hoje ficará sem consequência, e não é uma questão de bem contra o mal, mas de plantio e colheita. Penúltimo, evolução espiritual. Então, é essa ideia de progresso. Nenhum ser, ele regride. Nenhum ser, ele vai ter uma próxima existência espiritual ou carnal que vai ser menos evoluída do que a atual. Ele pode estagnar e ele pode progredir. Mas, já ouvi falar, Carol, de gente que quando desencarna, vai para um estado de ovoide, porque teve uma existência muito ruim. Tem vários casos nesse sentido. Mas o que está acontecendo ali não é uma regressão espiritual, é uma regressão de perispírito, que é uma outra discussão que a gente também vai ter. Tô jogando vários conceitos aí para vocês, para caso vocês tenham interesse, anotem, pesquisem, porque a gente vai falar melhor sobre isso no futuro. E, por fim, dos princípios básicos, e um dos mais importantes, é o que a gente chama de moral de Jesus Cristo. Tanto a doutrina espírita quanto a Umbanda são consideradas doutrinas cristãs porque acreditam na figura, na existência e na moralidade de Jesus Cristo, não como um ser 100% perfeito, mas como o melhor exemplo que já andou na Terra. Existem outras figuras que são crísticas também, que a gente fala, né? E que também
trouxeram exemplos muito positivos para a humanidade, por exemplo, o Buda, Krishna, em outras religiões também. E essas figuras, elas são consideradas figuras crísticas, que inclusive são consideradas partes da mesma falange ali de Jesus Cristo. Porém, a doutrina espírita especificamente, ela reconhece essas entidades, mas ela tem Jesus Cristo como grande governador da Terra. Então, a pessoa que teve como missão coordenar a criação, existência, desenvolvimento moral da Terra. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Como eu falei, existe uma enorme correspondência com o que a gente acredita na Umbanda. Nada disso aqui é contraditório com o que a gente acredita na Umbanda. Então, eu queria só deixar uma pergunta antes da gente seguir. Eu queria que alguém refletisse e me falasse. Então, qual é a diferença essencial entre o espiritismo e a Umbanda? Quem se sentir chamado pode abrir o microfone e me falar. Alguém? Alguém? Oi, Carol. Oi. Eu acho que eu falar não seria muito justo, né? Mas pode falar também, se quiser trazer. Vamos dar uma colher de chá. Nas próximas aulas, as pessoas ficam mais participativas. Fiquem sabendo que a gente vai esperar mais participação. Enfim, posso estar falando besteira, tá? Mas assim, a diferença que existe entre Umbanda e o espiritismo é a incorporação. Exato. Propriamente dita. Isso é assim, pra gente. Alguém levantou a mão também? Quer complementar? A Lu também. Lu, pode falar. Pode. Então, aí eu já discordo da Eliane, porque também há a incorporação no espiritismo. Só que essa incorporação, ela não é pública, né? Ela é feita em determinadas sessões, em determinadas salinhas. Ocorre mais ocorre mais nas sessões de desobsessão. Mas há também a incorporação, há também a comunicação, mas não da forma como se apresenta na Umbanda. Mais alguém levantou a mão? Temos mais mãos. Tem a Não Nicole. existe incorporação no kardecismo, tá? No espiritismo não existe incorporação. Tanto é que, assim, acho que hoje, se Kardec fosse vivo, ele seria um bandista. Não existe Polêmico. incorporação. Não existe incorporação. Não existe. Não, se você procurar em todos os livros, não existe isso no espiritismo, tá? Não foi classificado. Não existe incorporação, né? É isso. Eu vou comentar sobre isso. Eu não vou me aprofundar. Total, eu vou comentar sobre isso, mas mais alguma pessoa levantou a mão? Queria só ver antes da gente seguir. Na verdade, uma pergunta em cima da pergunta inicial. A ignorância é minha total mesmo. A psicografia, ela é considerada primeiro, como parte da doutrina espírita, ou foi algo que foi criado depois, adicionado? E segundo, se ela seria considerada uma forma de incorporação ou não. Ótimo. Adorei, porque dá muito pano pra manga aqui. O que eu vou falar, a resposta simples e direta e mais ampla para a pergunta que eu fiz, qual a diferença entre o espiritismo e a Umbanda, que conversa com as duas respostas, tanto da Eliane quanto da Lu, é a prática. A prática do espiritismo é diferente da prática da Umbanda. O espiritismo, ele veio antes da Umbanda, né? Ele veio ali do século XIX, na França ainda, e a Umbanda foi criada no Brasil, uma religião afro-brasileira, que sim bebe muito do espiritismo, mas também de outras tradições religiosas, né? E a Umbanda foi criada dentro de um centro espírita, né? Foi anunciada dentro de um centro espírita. Essa é a diferença. Agora, a diferença é como se pratica a doutrina religiosa, né?
Como a Eliane falou, de fato, dentro da doutrina espírita, não existe a prática da incorporação. Porém, adotou-se. Não é parte da doutrina, mas é parte da prática. Mas adaptou-se ao que a doutrina traz ali de uma maneira um pouco mais no preto e branco. Já a Umbanda, ela entendeu que sim, a gente bebe desses princípios básicos, eles fazem sentido pra gente. Porém, a gente também bebe ali do culto aos orixás, da conexão com os elementos da natureza, da comunicação com entidades específicas que conversam sobre a existência terrena e o que ela faz sentido para aquele povo com o qual a gente está lidando, que já são elementos que não existem na doutrina espírita. Mas sim, de fato, você pode ir num centro espírita e existir ali uma reunião mediúnica, de fato. Faz sentido, gente? Temos mais mãos levantadas. Podem falar, gente. Deixa eu falar rapidinho, que assim, o que acontece é que são vários tipos, eu não quis falar porque eu pensei que talvez eu estaria pulando aí alguma parte. Mas existem vários tipos de mediunidade, Sim, né? sim. Vários tipos de mediunidade. E Kardec não estudou a incorporação, porque não existia esse fenômeno, com certeza, né? Porque não é possível que não existisse antes. Eu acredito que isso existe desde os primórdios, exato. Cortou. Não sei se vocês estão ouvindo. Eliane está falando ainda? Sim, tô. Tá ouvindo agora? Sim. Então, a mediunidade, desculpa, a incorporação é um dos tipos de mediunidade. Aí, Carol, não sei, acho que já vale a pena até você falar, não sei se você tem esse material agora ou se... Não, a gente não vai falar sobre o tipo de mediunidade ainda, mas é um ponto então, interessante. Falando sobre a questão a pergunta do Guilherme, a gente pode dizer que a doutrina espírita ela se iniciou pelo processo de psicografia, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A canalização ela era feita por psicofonia, né? Então a pessoa não estava necessariamente incorporada, mas ela estava em comunicação e escutando ali o que as entidades, os espíritos ali estavam falando, mas muitas pessoas também fizeram o ato da psicografia, de escrever. Então, a psicografia, ela faz, sim, parte da doutrina espírita, ela foi uma das formas de codificação, de fato, da doutrina espírita. Mas ela não é a incorporação, é um outro mecanismo. Tanto é que existem médiuns que incorporam, mas que não psicografam e vice-versa. Faz sentido, Guilherme? Rolou um show, obrigada. Okay. Fez sentido. Ótimo. Então, só pra gente ir encaminhando pro fim dessa palestrinha que eu estou dando, eu queria falar especificamente sobre um item da introdução, que é muito importante, que é a introdução ao que é o mundo espiritual. A gente fala muito do mundo espiritual, eu tenho certeza que todo mundo aqui entende um pouco, tem um pouco de noção do que é o mundo espiritual, mas trazendo um pouco mais de contexto, a gente tem que entender que o mundo espiritual, ele é primitivo no sentido de que a primeira coisa que existiu foi o mundo espiritual antes de existir o mundo material. Ele é eterno, o que significa que ele não tem começo nem fim. Ele sempre existiu, ele sempre esteve ali e pré-existente ao mundo material, como eu falei. Ele é primitivo, existiu antes do mundo material e sempre esteve aí. E é o estado natural dos espíritos. Enquanto o mundo material, isso aqui que a gente está vivendo, carne, é transitório. Então, quando eu tava ali na escolinha, né, quando eu era criança, eu ia estudar espiritismo, uma metáfora que a minha evangelizadora usou uma vez, que me marcou muito, foi pensar que todos os anos a gente tá ali, né, quando a gente vai pra escola, a gente tá em casa, a gente acorda, a gente tá em casa, e aí a gente vai pra escola. Aí a gente passa ali algumas horas na escola, e depois a gente volta pra casa. E essa é a existência. A nossa casa, onde a gente mora, com os nossos pais, é o mundo espiritual. A gente sai temporariamente da nossa casa para a escola
pra gente poder aprender, pra gente poder viver e interagir e ter experiências. Mas depois que a gente aprendeu, a gente volta pra casa. Então, essa é a dinâmica entre mundo espiritual e mundo carnal. E o espírito são individualidades imateriais. Então, o espírito é o que a gente chama de alma, né? Existe uma discussão de que a alma é o espírito encarnado, mas o espírito é essa individualidade de consciência, de existência, e ela sobrevive à morte física. Como a gente falou ali, o espírito é imortal. E, temporariamente, o espírito vai se revestir de corpos materiais, de matéria. Pra que existe, né, essa experiência carnal? Com o objetivo de progresso moral, intelectual. Especialmente moral. E a gente vai lidar com o que a gente chama de hierarquia de espíritos. Existem os espíritos superiores, que estão cada vez mais próximos ao que a gente considera ser perfeição moral e sabedoria. Lembrando que a gente tem como parâmetro Jesus Cristo, como o nosso maior modelo de perfeição moral e onde a gente quer chegar. E os espíritos imperfeitos, que ainda estão presos a paixões, à matéria, ao egoísmo, que ainda estão distantes do progresso, mas estão progredindo, porque o progresso é uma lei. A gente se considera aqui, vivendo na Terra, como espíritos imperfeitos, porque a gente está no mundo de provas e expiações. Então, a gente está nesse processo de progresso, a gente ainda é apegado à matéria, a gente ainda vive das paixões, então a gente tem que ter essa consciência que a gente é imperfeito, mas o nosso objetivo é se tornar um espírito superior no futuro. E todos os espíritos estão em constante evolução, incluindo espíritos superiores. Porque sempre existe progresso. Sempre existe progresso. E a forma de progredir não é outra além de reencarnar. É isso. O objetivo, a reencarnação, ela existe com o objetivo de fazer com que os espíritos progridam. E uma coisa muito importante também que eu queria trazer para vocês, que determina se um espírito é superior ou inferior? Especificamente. Não é o quanto tempo a pessoa existe, né? Se é milhares, milhões de anos. Não é quantas encarnações ela teve, porque pode ser 1000, pode ser uma. Não é, por exemplo, o que ela foi na vida terrena, se foi um rei, se foi um faraó. Não é nada disso. Não é se a pessoa foi uma super gênia da matemática. Não é nada disso. O que determina a evolução dos espíritos e a hierarquia é a elevação moral de cada indivíduo. O quanto esse indivíduo, esse espírito, se dedica ao seu aperfeiçoamento moral, ao caminho do bem, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso é determinante, porque falando com a Umbanda, é por isso que a Umbanda existe. A Umbanda é uma doutrina do amor ao próximo e da caridade, e é para isso que a gente vive na vida, né? Para isso que a gente reencarna, para poder alcançar essa elevação moral. Tem alguma pergunta? Temos uma mão levantada. Pode falar. Oi, dessa vez a pergunta é minha. Sobre, você tinha dito que os espíritos, que a gente está em um processo de evolução, e como processo de evolução a gente tem que reencarnar. Uhum. Ela quer saber com relação aos espíritos superiores. Os superiores, se eles estão em constante também evolução, eles não... Exato, eles não reencarnam mais. Então, seria talvez não só a Terra como um processo de evolução, né? Exato. Porque A reencarnação... eles não reencarnam mais, mas eles estão... Mas eles estão em processo de evolução, exato. Isso foi... Eu não tô vendo quem falou, foi a Nicole, né? Pela voz. Isso. Tá, sim. Os espíritos superiores, eles estão em processo de evolução sempre. Alguns deles, como a Nicole falou, já não tem essa necessidade de ter essa experiência terrena para aprender, para espiar alguma dívida do passado, mas eles vivem outras experiências. Alguns deles já adquirem não só, já como eles não têm mais tantas dívidas, eles já vêm com missões, né? Então, alguns deles, inclusive, reencarnam não só com um propósito de se elevar moralmente, mas de
facilitar com que algum planeta, alguma civilização também se eleve moralmente. Então a gente sabe, Jesus Cristo é o grande exemplo disso. Jesus Cristo claramente era perfeito o suficiente para não precisar se elevar moralmente. Mas ele veio mesmo assim como um missionário. Então também existe esse processo, e obviamente que nesse processo de missão, eles também estão se elevando moralmente e se aperfeiçoando. Faz sentido? Maravilhosamente, obrigada. Nada. Temos mais uma mão levantada. Quer Tá. falar? Eu tô evitando citar o nome das pessoas, mas pode ir. Tá. Não, é só uma pergunta prática que tá dizendo aqui que vai terminar em 10 minutos. A gente entra novamente com o mesmo link, né? Mas eu acho que a gente consegue terminar antes disso. A gente consegue terminar. É? Já tá bem no finalzinho. Ah, É. tá bom. Tá bom. A nossa ideia é sempre manter dentro da 1 hora. E essa primeira experiência foi ótima para a gente, inclusive, entender o quanto de conteúdo a gente traz dentro de cada aula, né, Carol? Exato. Então, tá sendo ótimo. Mas pode finalizar, Carol, e aí eu vou fazer a dinâmica de uma maneira um pouco diferente, pra gente ficar dentro do tempo. Beleza. Esse foi o conteúdo no geral que eu queria trazer para vocês sobre a introdução à doutrina espírita, a fase introdutória do Livro dos Espíritos. Existe muito mais coisa, eu tenho certeza. E o que a gente espera é que vocês comecem a queimar de perguntas e questões e ficarem cada vez mais curiosos para aprender mais sobre isso, porque tem muita coisa para aprender. Mas a gente fica por aqui em termos de conteúdo, que eu queria convidar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta sobre o que a gente apresentou, eu queria convidar a Moira para dar prosseguimento para a fase final. Uma pergunta. Desculpa, Eva. Carol. Não, pode Estraguei ir. minha própria introdução. Temos mais uma mão levantada. Pode falar. Eu só quero parabenizar, Carol, divina sua apresentação. Nota 10. Show mesmo, estou impressionada. Amei. Amei de verdade. Muito, muito obrigada. Moira, eu sei que você vai arrasar também. Não vi o começo, mas sei que esse trabalho é um trabalho conjunto. Meninas, maravilhoso, sensacional. Sensacional de verdade. Estou muito emocionada. Não queria nem que acabasse, porque tá assim... Tá delicioso. Tá uma delícia, sério. Muito obrigada pela dedicação de vocês. Muito obrigada, que eu sei que está sendo feito esse projetinho aí com amor por vocês. Tá delicioso. Ficaria mais 1 hora de boas. Beijo. A gente agradece a chance, né? É oportunidade pra gente também, né, Moira? Com certeza. Com certeza. E eu acho que vale dizer que eu tô lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez na minha vida, então tá sendo a melhor possibilidade de estudo que eu poderia ter, assim, tá sendo ótimo. Devo continuar, Carol? A Carol ainda vai voltar, então não é uma despedida, a gente só vai fazer uma troca e a nossa ideia é compartilhar essas tarefas de trazer a exposição e a dinâmica, então a cada semana, uma vez vai ser a Carol expondo e eu fazendo a dinâmica, e aí depois vai virar eu expondo, Carol fazendo a dinâmica.